Rodou muito, e esse é o tema do meu vídeo. Uma entrevista que eu dei na Jovem Pan, tá? Se o Rizzo colocar Renan Jovem Pan, eu posso até fazer um react, talvez algum... Digite um se vocês viram minha entrevista, uma entrevista de 10 minutos que eu dei pra Jovem Pan na sexta-feira. E eu falo ali do Tarcísio do Centrão. E é com base nisso que eu quero comentar. Porque essa entrevista, meu amigo Rizzo, teve consequências, tá? Bom, você sabe disso porque você tá no grupo. Eu mandei no grupo quem me ligou, né? E, enfim, né? Queria mostrar. Pode ser? Você solicitou que é ficar livre de slogans e discurso vazio. O Centrão quer organizar uma candidatura, do ponto de vista político, junto ao Tarcísio, para vencer as eleições de maneira quase única no primeiro turno. Esse é o desenho que eles estão tentando montar, que inclusive envolve essa federação da União Brasil, do Progressistas, para tentar fazer o vice. O nosso objetivo é desorganizar esse arranjo. E essa é a provocação. O Centrão se organiza, a gente quer desorganizar. E em qual sentido? Ora, a direita brasileira, a direita a qual nós fazemos parte, se somos fundantes, ela surgiu combatendo a corrupção. Ela surgiu negando esse Centrão. Ela surgiu justamente no enfrentamento a Valdemar da Costa Neto e essas figuras que hoje se juntaram, determinado o que é o nosso campo político, submeteram uma figura que eu julgo corrupta, que é o senhor Jair Bolsonaro, a um boneco. E esse boneco Jair Bolsonaro, que opera em nome deles e está permitindo uma coisa muito única, que é o Centrão chegar ao poder, usando um candidato de consenso ali entre Centrão e direita, que seria o Tarcísio. E a gente quer justamente não jogar esse jogo, a gente quer traçar uma risca de giz nesse jogo, Dora. O nosso objetivo, como nós somos um grupo que conversa muito com as gerações Millennial e Z, nosso objetivo é fazer uma espécie de ruptura agora entre duas gerações, essas gerações mais antigas que ainda vê o Bolsonaro e o bolsonarismo como uma solução, e as gerações mais novas que não entendem mais isso como solução. Até porque a conta que está sendo herdada, a conta da Previdência, a conta do Estado ineficiente, a conta do Brasil que ficou caro antes de ficar rico, está sendo paga justamente para essas gerações. E o que a gente está fazendo agora, nessa proposta para 26, é uma conclamação geracional. Ora, se nós vamos arcar com o prejuízo dos erros da direita e da esquerda e do Centrão, chegou a hora da gente ter voz na mesa para poder dizer o que nós queremos fazer. E é aqui que a gente começa provocando nesse jogo para 26. Muito obrigado, Rizzo. É o seguinte, eu falei isso e eu avisei, eu pintei o desenho. Olha, o União Brasil e o Progressistas, eles fizeram uma federação chamada PEPUNI, com qual objetivo? Para aumentar o cacife deles agora nas eleições de 26. Eles aumentam o cacife e eles participam com um poder maior, exigindo cargos e posições maiores e governos estaduais. Vocês entenderam? A partir do momento que eu faço uma federação que tem mais de 100 deputados federais, essa federação, ela é hoje, né, pelo menos 20% do Congresso, da Câmara dos Deputados. Então ela é mais de 20%, ela é coisa de 20% da Câmara dos Deputados. Essa federação tem um poder relativo na hora das composições das chapas que é desproporcional. Então eles falam, eu não lanço o presidente, o PL, eu faço o seu vice, mas em troca eu quero aquele governo ali, tá? Eu quero isso. Aumento. Então, os arranjos estão acontecendo porque o Centrão, desde aquela famosa reforma partidária que institui a cláusula de desempenho, a famosa cláusula de barreira, o Centrão vem aumentando muito o poder, mas muito, é desproporcional o poder sendo acumulado pelo Centrão. E os partidos dito ideológicos, que haviam a época, que quando houve aquilo que, tínhamos o PT, e vamos ser bem honestos, tá? O PSDB, como um partido representante de uma elite social-democrata, que foi se tornando cada vez mais Centrão, eles não tiveram força, eles tiveram um entendimento burro do processo. De que o Centrão não acumularia poder. O Centrão acumulou poder nesse processo. E muito poder. Ou seja, o que era arcaico, que seria substituído pela internet, ganhou força. A compra de voto voltou com uma energia incomparável nas eleições de 2024. Então o Centrão voltou, o Centrão tá no game, e o Centrão quer chegar ao Palácio do Planalto. Quem é o candidato do Centrão? Senhor Rafael Almeida Rizzo. Tarcísio Gomes de Freitas. E eu tô falando isso... E eu tô pregando isso já há tempos. Quem acompanha a live sabe que eu tô falando isso, tô dando toque nisso. Só que eu, né, vocês acompanham porque vocês confiam no que eu digo, não confiam no que o nosso time diz. Só que a política falou, mano, nem sei quem são esses loucos de amarelo aí. Quem são esses malucos aí? Ninguém dá uma bola, porque a gente é um nicho, a gente era uma bolha na internet. Eles ouvem o Kim, que é deputado federal, vão ouvir o Guto, que é deputado estadual. Agora não mais. Aí o que aconteceu? Eu recebi um corte, e nem é um corte tipo de alguém que fez um post desse link. Uma pessoa simplesmente pegou e filmou a tela do YouTube da Jovem Pan e me mandou um corte desse trecho meu da entrevista. Eu não vou citar quem, se ele não for um dirigente partidário, ele fala em nome de um dirigente partidário, pra ser honesto, de um desses partidos grandes, perguntando assim,
Calma, garoto. Tá indo com muita sede ao pote. Não é assim que o jogo funciona. Vamos sentar pra conversar porque tem espaço pra todo mundo. Eu explicando, aí eu, né, telefone, né, não vou falar, não vou ser indelicado de forma alguma, até porque a pessoa é muito simpática e essas pessoas são todas muito simpáticas e eu não vou ficar nesse instante da vida, tá, me queimando nesses contatos. Dito isso, e eu não revelo conversas privadas, não vou entrar em detalhes, mas tudo aquilo que eu já falava, que eu sabia que acontecia com outros partidos, né, ou seja, tá tendo uma compra de partidos menores para que esses partidos menores não lancem candidatos, para que você tenha meio que uma candidatura única do Tarcísio. Dessa vez aconteceu comigo, galera. Então, assim, Riso, o partido nem formalmente está pronto. Ele não está pronto formalmente. O partido, né, atingiu as assinaturas e em 48 horas nós já tivemos a nossa primeira tentativa de cooptação para 2026, Riso. Queria parabenizar todo mundo. Cara, parabéns, galera. Então, tivemos isso e eu achei deveras curioso, né? Lógico, ninguém me propôs nada bizarro. Então eu propondo assim, vamos somar, vem participar, vocês falam uma molecada boa, pô, vocês têm uma energia diferente. É um negócio bacana, um papo bom, tá? Um papo bom, papo republicano, pra colocar aí, tá? Mas é um papo republicano que denota, tá? Uma estratégia. E a estratégia, que é aquela que a gente já via falando há bastante tempo, é uma estratégia de cooptar e eliminar qualquer possibilidade diferente através da sedução, não através da ameaça, através da sedução, de modo a criar as condições ideais para uma candidatura. E qual candidatura? A candidatura do Tarcísio. E por que, Riso? Por que a candidatura do Tarcísio precisa funcionar assim? O Tarcísio tem uma reeleição certa no governo de São Paulo. E ele falou isso para todos os interlocutores. Eu não vou largar a mão de uma eleição certa, que é o meu foco, por uma eleição incerta. Eu só largo o certo pelo certo. Eu só largo o certo pelo certo. E ele tá certo nisso. Não tem nada de errado na análise dele. Ele não vai pra uma eleição arriscada pra presidente da República, sabendo que ele pode se manter governador aqui. As condições para ele ser candidato a presidente todos os partidos importantes se juntarem a ele, e eles querem. Não ter nenhuma candidatura no campo dele que eu assuste. E vamos explicar, a candidatura do Marçal assustou demais o Tarcísio. A candidatura do Marçal assustou muito ele. E todo mundo, porque foi um negócio assim, meio disruptivo ali. E o Nunes, que era um candidato convencional, que era... O Nunes foi para o Tarcísio, que o Tarcísio foi para o Bolsonaro. Entendeu? O Nunes era o candidato convencional endossado por um direitista mais popular, tal qual o Tarcísio foi o candidato convencional endossado por um direitista mais popular. E nessa lógica, ele percebeu que, calma, isso aqui não é uma regra universal. Essa regra pode ser quebrada. E o Marçal, meus amigos, só não foi ao segundo turno por causa daquela carta. Senão ele iria ao segundo turno. Então, naturalmente, o Tarcísio não vai querer, né, concorrer num quadro, num cenário em que isso pode acontecer. Os partidos do Centrão têm um game que é assim. Não importa governo, eu tô dentro. Se há governo, sou base. Se há governo, sou base. Essa é a lógica do Centrão. E é uma lógica que soa, vocês estão entendendo aqui, muito, muito bacana, porque eles nunca perdem. Mas não é assim que funciona. Lógico que você pode ganhar mais. Né? Ali não é um jogo sobre perder, é sobre ganhar mais. Ou seja, é sobre aumento de espaços relativos, ainda que em termos absolutos eles tenham muitas coisas. Vocês entenderam? Gente, não vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Tipo, todo mundo tá ganhando muito sendo centrão. A estratégia centrônica é meio que a estratégia antifrágil da política brasileira. Então você meio que tá sempre ganhando nessa estratégia. Tá sempre ganhando. A questão é se você pode ganhar mais ou não. Isso aumenta o seu espaço relativo junto a outros partidos do centrão. Então, para os partidos do Centrão não ficarem naquela posição do bandido estacionário aguardando a melhor candidatura, tá? E toparem correr o risco de escolher rápido uma, eles querem escolher de fato uma que vai ganhar. Então, o interesse dominante de uma candidatura Tarcísio, oriunda do próprio Tarcísio, que não quer correr risco, é comungado pelo Centrão. Então, o que aconteceu com o Centrão? O Centrão falou, e se todo mundo embarcar na mesma candidatura? E se todo mundo embarcar nessa candidatura? E aí juntaram PSD, do Kassab, PEPUNI, que é União Brasil e PP, MDBREP, que é MDB e Republicanos, e PL. Isso de start. Se o Riso pegar, dar uma olhada lá, número de partidos, a quantidade de deputados que esses partidos têm, num chute baixo, isso aí dá... Porra, se não der 300 deputados, vai dar próximo. Se não der 300, vai dar próximo. Acho que dá uns 300 deputados. Só o PL vai dar uns 100.
MDBREP vai dar uns quase 100. Pelo amor de Deus, de PSD, dá mais de 300 deputados. Tranquilamente. Cara, eles iriam com um tempo infinito de televisão. Eles iriam com base partidária e governadores. Eles iriam com uma estrutura. O Novo iria junto com só um aqui. Vocês somariam um aqui, outro ali. Você vai com uma estrutura, vamos dizer, invejável. E aí todo mundo já vai com seus ministérios acomodados, com seus governos estaduais acomodados. E a gente passaria a viver o que esses caras estão imaginando ser a Pax Centrônica. É esse o nome que eu vou dar. É a Pax Centrônica. Que é uma pacificação geral dos conflitos da República através da acomodação do centrão no legislativo e no executivo, com a anuência do judiciário, porque essa candidatura seria a candidatura do próprio Alexandre, é a candidatura do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Essa seria uma candidatura de consenso em que eles andariam com várias coisas ali. E seria um governo moderadamente reformista, que iria através de uma melhora na gestão e da criação de uma maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, iria endereçar alguns temas, e assim imaginam todos eles, o Judiciário, o Legislativo e estando no Executivo, viver essa festa chamada Brasil por mais alguns anos. Essa é a estrovenga que vai superar o pacto anterior, que é muito similar. Você vai falar, como similar? Ora, vamos lá. O PT concorreu, tá? Numa aliança dos antigos partidos de elite brasileiros. Se a gente for olhar direitinho, o PMDB, e a elite do PSDB e a turma do Judiciário se juntam com o PT, se juntam com a elite financeira. E boa parte dos partidos que estavam com o Bolsonaro, no Nordeste, eles já estavam com o Lula. O PP já estava com o Lula no Nordeste, o PSD já estava com o Lula. O PSD, nem sei se já estava na campanha com o próprio Lula, teria que me lembrar agora. O PSB também estava, o PSB faz o vice com o Geraldo Alckmin. Então, qual era o pacto ali? Ganha essa turma com o Lula, o Judiciário olhando de maneira favorável. Depois o Centrão vem todo com o Lula, monta uma grande base, monta um blocão de base, e aí eles pacificam o Brasil. Este era exatamente o plano da campanha do Lula, Rafa Almeida Rizzo. O Lula foi este consenso. E logo, se essa mesma fórmula foi adotada com o Lula e será adotada agora com o Tarcísio, o que eu quero dizer aqui? Que o arquiteto disso não é nem Lula, nem o Tarcísio / Bolsonaro. O arquiteto disso é o Judiciário e a elite política brasileira. O arquiteto político disso é o Judiciário e a elite política brasileira.